nossa coletânea de versos. Honmo Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo Myoho Renge Kyo Gokyōka ni Goguzu no Gohoko tote hoka ni nashi Oko mairi ya mata tsutome tari Goguzu no Gohoko tote hoka ni nashi Oko mairi ya mata tsutome tari. Para expandir, não há outro tipo de prática, participar dos cultos e também promovê-los. Para expandir, não há outro tipo de prática, participar dos cultos e também promovê-los. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina que a nossa atividade de expansão mais importante é participar dos cultos e também promover esses cultos, seja no templo ou na nossa residência. É claro que há muitas coisas importantes dentro da nossa prática e pode até ter pessoas que questionam, se a prática mais importante para a expansão não é a prática do Namo Myoho Renge Kyo, não é o próprio Odaimoku ou a semeação do Odaimoku. É claro que tudo isso é importante, mas a participação no culto engloba tudo isso. Como meio de expansão, ela é de maneira prática a atividade em que todos devemos procurar realizar, tanto para si como também promover para que outras pessoas se engajem nisso. Um culto envolve a nós, a cada um daqui, envolve o sacerdote, envolve a família, envolve a nossa casa, envolve a casa de uma outra pessoa, envolve também todos os demais fiéis. E envolve tudo isso através da prática do Odaimoku feita todos juntos. Todos recebem ensinamentos, compartilham ensinamentos. Envolvemos também os nossos próprios antepassados, os antepassados de todos os presentes, porque todos que participam fazem a oferta, e enviam virtudes aos antepassados. Então, de uma maneira geral, de várias formas, permite que todos participem, acumulando de uma forma concreta ali inúmeras virtudes. E isso vai se tornar fonte de bênçãos para todos. Então, num culto, ninguém fica inerte. Todos saem do culto com algo para levarem para a sua vida, no seu dia a dia. Até, digamos, coisas que não seriam possíveis com outras coisas. Orar e ter virtudes para os nossos antepassados. Então, de uma maneira geral, ninguém sai inerte de um culto com o Odaimoku. Então, tendo esse sentimento sincero, positivo de participar dos cultos, levando isso para outras pessoas, trabalhando para isso, significa que um fiel está sempre acumulando grandes virtudes, porque não é só para si, é para os outros, de uma maneira totalmente geral. E quando se recebe os ensinamentos, progride também na prática religiosa. Por isso, seja um fiel veterano, seja um fiel novo, é de grande importância. Para os veteranos, isso ajuda a cultivar a humildade, uma fé legítima, uma fé ativa. Aos novos, cultiva o aprendizado e o aperfeiçoamento dentro da sua prática. Por isso, torna-se essencial, como diz o verso de hoje, receber com alegria o papel de promover um culto. E muitas vezes a gente recebe o incentivo dos padrinhos, do sacerdote, do chefe de grupo. Pode até ser que no início a gente faz ali por obrigação, às vezes por causa do trabalho de preparar o culto a gente tem até alguma resistência, tem que gastar em participar, às vezes é longe, é o tempo, Mas se a gente entender
como diz o verso, que é importante e que por ser, ter a necessidade do esforço é que faz a gente acumular virtudes, precisamos tomar sempre a iniciativa de nos tornarmos promotores desses cultos e também procurar participar nos cultos promovidos pelos outros fiéis, sempre orando pela expansão do Dharma Sagrado e assim todos recebendo virtudes. Eu queria apresentar o relato de um bispo de um templo lá do Japão. Nessa prédica ele relatou o exemplo de uma fiel que ele sempre observa que tem uma postura notável em relação aos cultos. Esse bispo relatou que essa fiel, do templo dele, exerce a função de chefe de grupo, e todos os dias frequenta o culto no templo e dedica em incentivar os demais fiéis do seu grupo também a estarem sempre ativos e participando. Quando é definido a data do culto de grupo daquele mês, ela começa a fazer as visitas, convidando principalmente, primeiro as famílias com crianças, sabendo que as famílias sempre têm vários compromissos e precisam se programar com antecedência. Mesmo sabendo que as famílias têm seus compromissos e às vezes afetam na participação, ela sempre reforça, olha, é o único culto mensal desse grupo, por isso é importante que participem, e assim reforça aos pais a importância daquele culto mensal. E quando a família participa, ela procura sempre receber com muita alegria, dizendo: nossa, que bom que vocês vieram, muito obrigado. E também ela já, de uma forma prática, vai orientando, conduzindo os fiéis dentro do culto de grupo. Primeiro ela conduz todos aos assentos da frente, mais próximos do Gohozen, para que evitem de sentar no fundo, como quase todo mundo faz, e acostumar sempre a sentar no fundo. Durante a refeição oferecida após o culto, o lanche, o chá, ela procura conversar, perguntar sobre a vida, sobre a família, compartilha várias histórias de bênçãos, e se houver algum problema na família, ela procura orientar com base na fé, procurando sempre receber as orientações do bispo ou do sacerdote, incentivando a fortalecer na prática. Então, graças a esta dedicação dela, o grupo dela sempre cumpre todos os anos a promessa de conversão e de novos fiéis que vêm participando nesses cultos. E sempre é feito num ambiente de bastante alegria, pois todos estão sempre recebendo várias bênçãos no seu dia a dia. Esse exemplo dessa fiel foi relatado aqui porque é um exemplo de como se dá, ela dá importância aos cultos, e as virtudes sempre estão presentes tanto para ela como para o grupo como um todo, graças a esta atitude que ela tem em relação aos cultos e aos fiéis. Tem uma citação do grande mestre Nissen Shonin que ele nos ensina da seguinte maneira: Goshinani, quando 30 ou 40 pessoas participam de um culto e recitam juntas milhares de Odaimoku, somam-se ali 60.000 ou 80.000 recitações. A virtude acumulada permanece na casa do promotor e não se dispersa. E essa alegria não é apenas da casa promotora. Repetindo, quando 30 ou 40 pessoas participam de um culto e recitam juntas milhares de Odaimoku, somam-se ali 60.000 ou 80.000 recitações. A virtude acumulada permanece na casa do promotor e não se dispersa. E essa alegria não é apenas da casa promotora. E assim foi dito. Então na citação de hoje fala 30, 40 pessoas, Talvez este era a média de pessoas que participavam de um culto de grupo
na época do Nissen Shonin na cidade de Kyoto. Mas essa citação nos mostra que quando muitos fiéis participam de um culto, essa oração coletiva do Odaimoku se torna uma grande oferenda que acontece naquele dia. Essa virtude é recebida no altar e na casa do promotor. Diz que não se dispersa, ou seja, permite àquela família viver dias com este Odaimoku. Então a alegria de participar dos cultos é verdadeira, porque aconteceu a oração. E por isso nós devemos nos esforçar nesta coisa verdadeira, proporcionada pela prática da fé. Esforçar nessa coisa verdadeira, mês a mês, ano a ano, abençoando a todos nós e também as outras pessoas, graças a essa atividade chamada culto, culto residencial ou culto de grupo. Então vamos nos dedicar em ter a iniciativa de promover este culto e também participar ativamente na casa quando os outros promovem também nas suas residências. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni Goguzu no Gohoko tote hoka ni nashi Oko mairi ya mata tsutome tari Goguzu no Gohoko tote hoka ni nashi Oko mairi ya mata tsutome tari. Para expandir não há outro tipo de prática, participar dos cultos e também promovê-los. Para expandir não há outro tipo de prática, participar dos cultos e também promovê-los. Homo Happon Shoken Jogyo Shoden Hom Renge Sho no Namo Myoho Renge Kyo Namo Myoho Renge Kyo